Olá pessoal, tudo bem? Sou Luiz Felipe, sou analista de desempenho. Hoje estou trazendo conteúdo de análise individual. Hoje falando um pouco sobre o Jonathan Jesus, zagueiro do Cruzeiro, jovem zagueiro, que assumiu a titularidade nesse Campeonato Mineiro depois da lesão do João Marcelo e tem entregado um bom desempenho, tanto que tem chamado a atenção tanto da mídia quanto também da própria torcida do Cruzeiro, que hoje até discorda em partes sobre a contratação ou não de um novo zagueiro para a função. E hoje eu quero mostrar para vocês algumas características tanto defensivas quanto ofensivas dele, né? E do porquê que ele tem trago esses bons olhos, do porquê que ele tem desempenhado bem, o que que tem potencializado ele, beleza? Antes de dar início ao vídeo em si, eu queria deixar claro que eu trouxe como amostra os três últimos jogos, né? Que foi onde o Wesley Carvalho assumiu interinamente, que eu acho que vai conseguir assimilar um pouco sobre o que está por vir com o Leonardo Jardim, né? Enquanto não tem a chegada desse novo zagueiro, o que o Leonardo Jardim pode extrair do Jonathan Jesus, né? E diferente do perfil do zagueiro físico, forte, de contato físico, o Jonathan Jesus ele se destaca muito por usar o espaço próximo ao adversário para conseguir vencer os duelos, tá? Vocês podem notar aqui que ele usa da velocidade em si para conseguir gerar vantagem sobre o adversário. Aqui vocês podem notar nesses dois primeiros exemplos que ele não permite o toque na bola do adversário, né, e usa desse espaço para vencer, para antecipar em velocidade, sem a necessidade do contato físico. E nesse segundo material de exemplo, que ele já permite o contato do adversário com a bola, né, ele já consegue perceber o gatilho de pressão que é gerado, né? O controle ruim da bola do adversário e ainda assim usando o espaço próximo para conseguir embalar, para conseguir ter o torque para acelerar e antecipar em velocidade, né? Usando bem esse pé direito, que é o pé bom dele, que é o pé dominante, de fato. Novamente, ele vai permitir o primeiro toque e identifica o gatilho de pressão para vencer o duelo, né? Esse é o perfil dele sem a bola, de fato. E acho que um ponto que eu queria deixar claro, né, como todo jovem zagueiro, né, eu acredito que pode evoluir em alguns aspectos. Eu acredito que o Jonathan Jesus pode evoluir nesse ponto em específico aqui que ficou claro, tanto no jogo contra o Atlético quanto no próximo exemplo também, que foi no jogo contra o América, de fato. Que é o seguinte, nesse contexto, deixa eu voltar um pouquinho, nesse contexto mais de transição defensiva, né, a equipe ainda está se reorganizando, no momento de recuperar profundidade e equilibrar a linha, eu acho que ele deixa a desejar um pouco na intensidade de recuperação devido ao fato de que, reparem que ele está quebrando o pescoço para poder monitorar o adversário das costas, um bom comportamento para zagueiro, mas reparem que a partir do momento que ele volta o olho para a bola de novo, ele já não monitora mais. E essa linha quebrada, como acaba ficando, pode permitir que o adversário se infiltre nesse espaço, né? E obviamente vai estar saindo do ponto cego dele, né? E que pode fazer com que ele seja pego de surpresa, né? Que a o Atlético não usou, né? Mas no jogo contra a América, e no exemplo contra a América aqui, reparem que a linha acaba não ficando muito quebrada, mas ainda assim, ó, no momento de recuperar a profundidade, de recuperar o espaço às costas, ele já sai em desvantagem sobre o atleta do América aqui. Obviamente ele quebra o pescoço de novo para poder identificar a distância dele, né, em relação à altura dele em relação ao jogador do América. Mas acredito que ele pode se entregar mais nessa intensidade de recuperar as costas, porque nesse caso, ó, o passe acaba entrando e ele vai até conseguir o carrinho para interceptar. Porém, essa bola sobra mesmo assim com o atleta do América. E aí, por que que teve essa necessidade dele fazer o carrinho? Justamente pela falta de intensidade de recuperar esse espaço às costas. De repente, se ele abre mais a passada, ele consegue estar mais inteiro para conseguir gerar posse para a equipe nessa interceptação até de fato, né? Gerar até uma finalização perigosa do América aqui. Bom, pessoal, agora falando um pouco sobre a parte ofensiva do Jonathan Jesus, né, que eu acho que é o ponto forte dele, que é onde ele mais se destaca, que tem sido diferencial para ele de fato. Vamos falar um pouco sobre, primeiramente, um contexto pode parecer até simples, mas um passe para o lateral, mas percebam como que é um passe firme e é um passe que cai no pé bom do lateral esquerdo, que é o Kaique aqui na ocasião, e o passe dele acaba gerando um 2 para 1 momentâneo, né? Uma possibilidade é para que o Kaique no primeiro toque ele já tenha a bola controlada. Isso foi muito devido ao passe, a bola chega redonda, facilita para o lateral dominar e já conseguir acelerar a jogada de repente, se for o caso. Acabou não sendo nesse ponto, mas até destaquei aqui que o extremo, que em teoria é encaixe do lateral, o extremo já passa batido e não tem como, ele não recupera na jogada.
né, e acaba gerando esse 2-1. Então, acho que vem muito, essa vantagem numérica é muito dessa capacidade de passe do Jonathan Jesus. Né? Novamente aqui, ó, o extremo fica batido de novo, ele potencializa o Dudu agora, não em um contexto de 2-1, mas em um contexto que ele vai ter espaço para jogar. Né? Eu acho que essa capacidade de ter um passe firme, um passe que a bola chega redonda para o lateral, ou para quem está no corredor lateral, esse passe que potencializa a aproximação do futuro portador da bola. Acho que é muito importante o zagueiro ter essa característica de fato. Né? Outro ponto forte do Jonathan Jesus, né, além dessa capacidade de arrastar, né, eu acho que é o passe de ruptura dele. Aqui, tanto no aspecto mais micro, né, a gente vai ver nesse lance no próximo, ó, um aspecto mais micro, que ele tende a ter essa capacidade de achar passe de ruptura que quebra a linha de fato, que no contexto de transição ofensiva, acaba conseguindo interceptação. Mas perceba no jogo aqui contra o América, né, o encaixe da marcação já está praticamente feito, e ele com um espaço micro, um espaço pequeno no intervalo, ele já consegue perceber a vantagem e quebrar a pressão da América, né? E pode ver também que em espaços mais macro, né, que ele tem uma leitura, uma boa leitura, né, dos espaços macro também. Percebam que ele já enxerga a janela do intervalo do extremo com o médio do América e percebe a possibilidade de passe do Gabigol. E assim, a gente viu os dois últimos lances que ele estava um pouco mais na base da jogada. Nesse contexto, o Cruzeiro já está mais no campo do adversário, pode potencializar, né? E aí, novamente, falando sobre a capacidade da bola chegar redonda no futuro portador da bola, é que pode acelerar a aproximação. Novamente, ó, o Gabigol com um toque acaba gerando desequilíbrio e possibilita a finalização do Cruzeiro. Então, essa capacidade da bola chegar redonda, né, do passe dele ser muito positivo nesse sentido, e da leitura de espaço dele, né, tanto num contexto mais micro, né, do intervalo menor, quanto também de um espaço mais macro, né, num contexto de um intervalo mais largo, ele ter essa capacidade faz toda a diferença para o estilo de jogo dele. Né? E assim, a gente tem visto como que ele tem essa capacidade de quebrar linhas, né, com passe, mas ele também tem essa capacidade em arraste também. Né? Repara que tem um intervalo aqui, ele tem espaço para poder progredir, Matheus Pereira acaba traindo, e ele mesmo vai por condução, né, e consegue romper a linha através dessa condução, que não é um domínio tão legal. Novamente ele arrastando, e agora sim uma característica diferente do arrasto, né, não só para romper linha, mas também para tentar atrair a marcação e gerar espaço nas costas para que o companheiro que estava encaixado antes consiga ocupar esse espaço e gerar vantagem. Né? Repara como ele consegue encaixar, né? Ele consegue gerar essa progressão. E em velocidade também, que eu acho que é um ponto importante, né? Que nem todo zagueiro tem essa capacidade de condução em velocidade e achar um bom passe e achar essa vantagem. E novamente ele arrastando até o extremo aqui do Uberlândia girar e ser fixado por ele, e assim gerando essa vantagem no espaço às costas, né? Gerando um 2-1 nas costas. Repara aqui, se não me engano, é o Christian e o Fagner, né? Gerando um 2-1 em cima do lateral do Uberlândia, de fato. Ele consegue acionar essa vantagem também. Né? Então, a gente viu duas características dele de arraste, né? Tanto para romper linha quanto também para atrair. E assim, um outro ponto que eu acho legal de deixar claro é que ele consegue ter essa leitura do adversário que vem pressionar ele. Por quê? Às vezes o adversário salta a pressão, mas ele não controla a frenagem do movimento dele. O que isso possibilita? Que ele tome um drible de mudança de direção, que é o caso que o Jonathan Jesus consegue fazer muito bem isso. Ó. No primeiro toque dele, já bateu a marcação. Então ele consegue gerar essa vantagem. Né? Ele arrastando de novo, ele consegue acionar a vantagem nas costas do extremo de novo que saltou. Né? Então, ele domina essa característica com a bola. Né? Eu acho que isso tem tido mais destaque para ele. Né? Eu acho que um outro ponto muito bom, né, para a gente fechar o conteúdo, e eu acho que é importante demais o zagueiro ter essa noção, né, que eu falo que é a noção de espaço às próprias costas. Né? Aqui ele perfila o ombro dele para o corredor central e ele atrai a pressão para o corredor central também. E a partir disso ele consegue induzir ela e gerar espaço nas costas dela. E o Jonathan Jesus sabe usar esse espaço a seu favor. É que no momento de organização ele consegue sair muito bem da pressão e acionar a vantagem que é gerada. Né? E aí, novamente, aqui já no contexto de transição ofensiva no próprio campo, a pressão já está colada nele, muito próximo, ele consegue atrair a pressão, induzir ela para aquele lado e usa a seu favor o espaço às próprias costas. Né? E aqui um outro exemplo contra o Uberlândia, né? E aí outra situação dele conseguir, no primeiro toque, desvencilhar da marcação, gerar espaço para si. E aqui é uma mesclagem, né? Mas tempo que ele conseguiu sair da pressão com o primeiro toque, com um domínio orientado,
ele consegue usar o espaço às próprias costas a seu favor para girar e conseguir vencer novamente o duelo, né? Então acho que esse é o ponto mais positivo do Jonathan Jesus, que eu acho que para um zagueiro da idade dele, ele é muito maduro, tem uma leitura muito interessante dos espaços, e eu acho que potencializando ele a médio e longo prazo, acho que pode vir a ser um zagueiro muito especial, né? E ainda mais tendo 20 anos, né? Um zagueiro muito jovem e se mostra muito maduro com a bola no pé. Eu acho que é muito importante, né? Acho que é um perfil muito interessante, é uma joia que o Cruzeiro tem aí para ser lapidado. E cabe ao Leonardo Jardim, né, e toda a direção, ajudar o garoto a ser lapidado de fato, óbvio, como eu disse, né, no lance defensivo ali específico. Tem pontos a evoluir, mas a gente vê que ele tem muito ponto positivo também, então de repente a balança pesa mais pro ponto positivo dele, tá? Bom, pessoal, hoje é isso. Queria agradecer você que ficou até o final do vídeo. Quem gostar do vídeo, por favor, compartilha, inscreva-se aí no canal, que eu vou estar produzindo cada vez mais conteúdo aí para vocês, beleza? No mais, um abraço, valeu, falou!